Vila Franca de Xira é uma cidade portuguesa situada na região da Grande Lisboa e pertencente ao Estuário do Tejo. Esta cidade, ligada a tradições taurinas e arte equestre, tem os cerca de 136.886 habitantes. Como consequência dos avanços tecnológicos e científicos, houve uma melhoria das condições de vida das populações e tem-se assistido a um acentuado aumento populacional ao longo do último século, o que levou a uma maior ocupação antrópica dos solos. Esta ocupação antrópica dos solos é feita muitas vezes sem planificação alguma ou conhecimento das áreas a ocupar. Desta ocupação de zonas de risco geológico resultam maioritariamente impactos negativos, nomeadamente a ocorrência de acidentes geológicos, nos quais perdem vidas humanas e animais e resultam prejuízos financeiros a nível dos bens materiais. As zonas mais propícias à ocorrência de acidentes geológicos são zonas esclivosas ou de vertentes, zonas de leitos dos rios e zonas costeiras. Quando a ocorrência de chuvas torrenciais, vertentes instáveis sofrem derrocadas devido ao excesso de água infiltrada no solo. Estas derrocadas são movimentos de massas arrastados pela água que se vão depositar na base da vertente, arrastando quaisquer infraestruturas erguidas no seu caminho. Estes movimentos devem-se à componente agencial associada à força gravítica. Um exemplo de um acidente geológico desta espécie ocorreu há alguns anos atrás na escola secundária Professor Reinaldo dos Santos, quando a elevada precipitação criou instabilidade numa vertente, provocando o seu deslizamento. Como consequência deste deslizamento, procedeu-se ao encerramento da escola e à realização de obras de elevado custo que minimizaram o problema com a utilização do método de ancoragens. Para além das chuvas torrenciais provocarem derrocadas em vertentes instáveis, estas também provocam cheias em ribeiros ou rios que drenam essas vertentes. Quando há uma grande pluviosidade, há uma maior massa de água drenada para um rio, aumentando assim o seu caudal. Com o aumento do caudal do rio, o leito ordinário deixa de ter capacidade para albergar toda a água drenada, transpondo assim as suas margens e causando inundações. Com o crescimento demográfico, houve uma maior ocupação dos territórios e a construção em leitos de cheia. Devido à construção de infraestruturas em leitos de cheia, há uma maior impermeabilização do solo e as inundações afetam as populações, causando dano. Aqui no Parque Urbano Luís Serra, em Vila Franca de Xira, é possível observar-se o encanamento da Ribeira de Santa Sofia para a qual é drenada toda a água deste vale. A partir desta zona, a Ribeira segue o seu percurso subterrâneo até ao Rio Tejo. Por cima da Ribeira foram construídas zonas de comércio e urbanizações que vieram diminuir o espaço por onde o caudal deveria percorrer normalmente, aumentando assim o risco geológico da ocorrência de cheias. Apesar do risco iminente de cheias junto às ribeiras, o risco é mais elevado junto do rio principal, uma vez que o caudal é maior. Aí ocorrem os principais prejuízos devido a uma maior área ocupada pelas construções humanas. A zona ribeirinha de Vila Franca de Xira é uma das principais zonas que apresentam elevado risco de cheias, devido à pouca altura que se encontram acima do nível das águas do Rio Tejo. Para evitar a ocorrência destes acidentes, deve ser conhecida a natureza do solo, das rochas e da geomorfologia dessa região. O conhecimento daí resultante permite a criação de cartas de risco geológico que permitem a elaboração de planos de ordenamento territorial. Estes planos visam a minimização do risco geológico na ocupação antrópica, fazendo uma ocupação racional dos solos de acordo com a função a que se destinam. Na ocupação de zonas de risco, há que ter em consideração o regime do uso do solo, ou seja, o conjunto de regras que regula o seu uso. Este regime é posto em prática pelos planos municipais do ordenamento de território. Um determinado tipo de solo é definido pela sua classificação, fim para o qual o terreno está destinado, podendo ser rural ou urbano. Apesar da ocorrência de cheias devido à má distribuição do território, a opinião popular é que nada se pode fazer contra a ocorrência destes acidentes, ou seja, que este fenómeno apenas está dependente da natureza. Já ouviu falar do problema das cheias? Sim, já as vivi, não. Já viveu? Então já viveu alguma situação das cheias cá em Vila Franca? Muitas. Não. Acha que é só um problema da natureza? São problemas da natureza. Acha que é só a natureza que causa isso ou algum problema aqui a nível da Câmara que fez alguma coisa de errado ou Não. promover ou é só a natureza que é a causa A natureza é que manda. Contudo, todos estes problemas relacionados com a ocupação de zonas de risco geológico não são apenas problemas a nível local, mas ocorrem a nível mundial, aumentando assim o número de vítimas e o custo em prejuízos.